Nesse momento da pandemia, considerando-se o estado atual da vacinação, as perguntas que mais tenho ouvido são em relação ao que se pode ou não se pode fazer quando se pensa na flexibilização do isolamento social. Para responder a isso, temos que voltar a alguns conceitos básicos relacionados à Covid. Primeiro, em relação à transmissão da doença. A Covid é uma doença de transmissão respiratória, que se dá principalmente através de gotículas respiratórias transmitidas de um indivíduo doente para um indivíduo sadio, principalmente quando essas pessoas estão próximas a menos de 1 metro de distância e sem máscaras. Aerossóis, que são partículas bem menores do que as gotículas, também podem transmitir a doença, mas somente quando em altas concentrações. Em segundo lugar, em relação aos principais grupos de risco para doença grave, idade superior a 70 anos, sobrepeso e obesidade, diabetes tipo 2 e doenças imunossupressoras. Além disso, não podemos esquecer que pessoas completamente vacinadas e ou que já tiveram a doença têm uma menor probabilidade de desenvolverem doença grave. Assim, com essas 3 considerações em mente, é que temos que avaliar a situação de risco de transmissão da Covid quando houver a decisão de flexibilizar esse isolamento social. Em primeiro lugar, deve-se analisar o ambiente em que você vai estar, a sua situação de risco pessoal e o seu estado vacinal, para em seguida considerar os riscos que você pode e quer correr. Lembrando que nada na vida é risco zero. Ir a um shopping pode? Pode. Com máscaras é tranquilo. Mesmo sendo fechado, a área de um shopping geralmente é imensa, não permitindo que haja concentração significativa de aerossóis. Risco muito baixo. E restaurantes? Pode? Se estiver lotado, o seu risco aumenta. O ideal é que as mesas estejam bem separadas umas das outras e o ambiente seja amplo. Se for ao ar livre, com mais circulação de ar, é melhor. Um importante fator de risco das refeições feitas em lugares como praças de alimentação e restaurantes é com quem você vai estar durante a refeição. Não saia com não vacinados. Mais uma coisa importante, o pessoal que trabalha no atendimento ao público deverá estar obrigatoriamente de máscara, principalmente nas situações em que você vai estar sem máscara. Salões de beleza e academias de ginástica pode? De máscara pode. E viajar de avião pode? Sim. Os aviões estão adotando sistemas de filtragem e renovação de ar que evitam a concentração de partículas virais. O risco vai estar em quem está ao seu lado. Se ambos estiverem de máscaras, e tem que estar, o risco é muito baixo. Se em algum momento você e seu vizinho de assento estiverem sem máscaras, jamais converse com ele. Lembre-se que a Covid é uma doença social. Nada de bate-papos sem máscara com um desconhecido que está a 30 centímetros de você. O aeroporto como um todo é como um shopping center, em termos de risco, um grande ambiente. E o hotel? Pode, obedecendo o distanciamento e o uso de máscaras. Ninguém pega Covid no travesseiro do hotel ou na maçaneta da porta. E praia e piscina? Pode? Pode. Sem máscara? Se for possível manter o distanciamento dos estranhos, claro que sim. Se não for possível, melhor evitar o ambiente. Viu quanta coisa você já pode fazer? Algumas até sem máscaras. E festas? Por enquanto, essa ainda é a situação de maior risco. Quando você está cara a cara com um desconhecido, sem saber o estado vacinal dele, o risco é significativo. Por isso, os passaportes vacinais são tão importantes. Lembre-se de que ainda estamos chegando aos 50% dos completamente vacinados, muito longe dos 70% a 80% que podem nos dar uma maior probabilidade de imunidade coletiva. Em resumo, se você está completamente vacinado e se tem consciência do seu risco e não está em situação de altíssimo risco, você pode voltar a fazer muita coisa, pode recuperar a sua saúde psicológica. Não se esqueça de que nas interações o ideal é todo mundo estar de máscara, mas se pelo menos uma das partes estiver de máscara e se ambos estiverem vacinados, o risco já se reduz muito, principalmente o de doença grave. Portanto, se você estiver inseguro em algum ambiente, não tire a sua máscara até sair do local de risco. Se ficar doente, preste atenção nos sinais precoces de gravidade, sobre os quais já falei várias vezes aqui.
vamos voltar a viver com mais tranquilidade, mas com muita responsabilidade. Obrigado.